Palavras preciosas que a Bíblia guardou e que está registrado aqui no Evangelho segundo São João, capítulo 1, versículo 11. Veio para que era seus e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram da vontade da carne nem do varão, mas nasceram de Deus. Bendito seja o nosso Deus por essa bênção maravilhosa que depois que Adão e Eva, nossos pais, caíram na desgraça, caíram em pecado, tornando-se escravos de Satanás, não havia uma outra maneira a não ser a morte para esse Adão, para esse pecador, e assim foi o que aconteceu. Jesus Cristo veio e em Jesus Cristo nós morremos. O Adão e Eva morreu na pessoa de Jesus Cristo. E ali então, dentro do plano eterno, imutável, maravilhoso de Deus, Deus então decidiu criar um novo homem. Agora não apenas uma criação, uma criatura, mas um filho gerado pela palavra do Senhor, gerado pelo Espírito Santo. E assim ele fez agora nova criatura, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, diz o Senhor. Agora, como nova criação de Deus, filhos de Deus, nós tornamos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Isso significa também que jamais deixaremos de ser filho de Deus. Adão e Eva deixaram o caminho de Deus porque eles eram apenas criatura, mas agora nós somos filho. Filho é da mesma natureza. Não há maneira de um filho deixar de ser filho e de um pai deixar de ser pai. Assim, Deus tornou-se o nosso Pai. E Ele nos recebeu como filhos. E por isso a Bíblia diz que Ele registrou o nosso nome no livro da vida, que jamais irá apagar. Aqui está a garantia da nossa vida. Adão caiu porque era criatura, mas agora o crente em nosso Senhor Jesus Cristo jamais se perderá, porque agora a natureza de Deus está em nós. Nós fomos gerados em Cristo Jesus e gerados de uma maneira vitoriosa e através da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, Deus fez de cada um de nós nova criatura e agora nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Há uma segurança em Cristo Jesus. Ele disse: eu dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer eternamente, e ninguém os arrebatará da minha mão. É a certeza de viver eternamente com Deus, através da filiação. Deus nos fez filhos. E quando Ele registra o nosso nome na glória, no livro da vida, é porque Ele está reconhecendo publicamente nas regiões celestiais que nós somos filhos de Deus. E sendo filhos de Deus, nós também somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Então eu queria, nesta oportunidade, dar essa notícia para todo regenerado, todo aquele que nasceu, não de Adão, mas nasceu de Jesus Cristo, que nós temos nele, em Jesus, a vida eterna e jamais iremos nos separar desse Deus maravilhoso, desse Pai bondoso,
nós temos uma herança garantida, diz o apóstolo Pedro, garantida no céu. Nós somos salvos pela ressurreição de Cristo para uma herança incorruptível guardada no céu para nós. É isso que a Bíblia nos ensina a respeito da nossa vida em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso, nós sempre falamos que não pertencemos a uma religião. Religião é algo que passa, é algo que acaba, é algo que o próprio homem criou. Nós não mudamos de religião, nós mudamos de vida. É uma operação vital, é um transplante. Deus colocou em nós um espírito novo, gerado pela palavra do Evangelho, do Reino, gerado pelo Espírito Santo, e nos selou como garantia de sermos recebidos nos tabernáculos eternos, escreveu o nosso nome no livro da vida e confirma em nosso coração pelo Espírito Santo, pelo qual nós clamamos Abba, Pai. Nós chamamos Deus de meu Pai, porque assim Ele revelou que nós somos filhos dele. O nosso nome está assim escrito na glória. E Ele disse: eu dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer eternamente. E diz mais: e ninguém os arrebatará da minha mão. Há uma segurança em Cristo Jesus, nosso Senhor. Há uma segurança na regeneração. Há uma segurança na adoção. Quando Deus nos adotou, nos fez filho dele, não há maneira de um filho deixar de ser filho e de um pai deixar de ser pai. Agora há segurança, e por isso ele diz: ninguém os arrebatará da minha mão. Se nós pudéssemos dizer que o pecado poderia nos tirar das mãos de Deus, como alguns pentecostais acreditam, olha, estaria negando a palavra do Senhor. Quando ele disse ninguém, ele quis dizer nada, nos separar. Além do mais, a questão do pecado, é necessário estudar a Bíblia, estudar a teologia para ver o que aconteceu com o nosso pecado. O pecado nosso cumpriu aquilo que ele veio fazer. Ele veio trazer a morte. Isso aconteceu. O pecado nos levou a raça de Adão à morte. Agora, Jesus Cristo trouxe a vida. Então, o pecado não pode nos destruir, visto que ele mesmo está destruído. O pecado está destruído lá na cruz do Calvário, foi vencido. Para eu ser condenado agora, eu teria que ressuscitar o pecado que já está morto. O pecado que já foi vencido. E como não há possibilidade de ressuscitar aquilo que Deus matou ali na cruz do Calvário, então me resta dar glórias a Deus e continuar nessa experiência marcante, maravilhosa, que é a vida nova em Cristo Jesus, usufruindo sempre do banquete do Rei, usufruindo no maná espiritual, usufruindo de todas as benesses que nós temos direito em Cristo Jesus, nosso Senhor. Alguém estava ilustrando a questão de ser filho, dizendo que somente o filho tem o direito, liberdade de abrir a geladeira da casa do pai. E eu fiquei pensando exatamente nesse ponto. Nós somos aqueles que entramos no Santo dos Santos, entramos na presença do Senhor Jesus. Não é necessário um mestre-sala, não é necessário alguém para nos apresentar. Nós somos conhecidos, nós somos filhos, temos direito a tudo aquilo que é dele, é nosso. E isto foi possível através dessa nova vida. Agora que nós tornamos filhos de Deus, antes
Nós éramos criatura, mas agora nós somos filhos. Filhos de Deus, herdeiros de Deus, co-herdeiro com Cristo, e nós somos o povo que vão viver eternamente, pois o nosso nome está escrito no livro da vida. Que Deus nos abençoe.